Hoje estreamos o Bate-Papo Convida, que recebe especialistas e grandes profissionais do mercado para conversar sobre assuntos da atualidade aqui na FGV. Para a estreia, convidamos Joel Renaud, ex-presidente da Petrobras e da Vale, para falar sobre o setor de petróleo e gás no Brasil. Engenheiro elétrico e mecânico, Renaud foi o segundo presidente da Petrobras que exerceu o cargo por mais tempo. Foram quase 7 anos à frente da estatal, além de uma longa carreira em diversos órgãos públicos. Ele também atuou na iniciativa privada como consultor de empresas nos setores elétricos, de mineração e siderúrgico. Renaud, muito obrigada pela sua presença. Sou eu que agradeço. Qual o seu legado ao longo de 6 anos à frente da Petrobras? Se me permite, Mariana, eu, antes de Petrobras propriamente dita, eu diria a você que a minha origem é mineira, de Minas Gerais. Eu costumo até brincar com aqueles companheiros, mais companheiros, que Minas Gerais, para mim, não é um estado nacional, é um estado de graça. Então, formei-me engenheiro em Minas Gerais, na universidade mais antiga do estado, que é Itajubá e Ouro Preto, um pouco mais antiga ainda, especialidade mineral mecânica, e Itajubá, eletricidade mecânica. Vim para São Paulo, em seguida exercer meu primeiro cargo numa empresa particular, era uma empresa alemã, e algum tempo depois, por circunstâncias de vida, passei a ser o convidado a trabalhar no governo do estado de São Paulo. Época passada, não vou me lembrar, para você não contar tempo, muito menos para fazerem contas de quantos anos tem você e tem os amigos que aqui estão. Mas trabalhei lá alguns anos, nessa empresa particular, depois passei a empresa de governo, e em 1970 e por aí, algum começo de anos 70, eu fui lembrado para ser assessor do ministro de Minas e Energia em Brasília. Era o final do governo Geisel, era o penúltimo, antepenúltimo ano do presidente Geisel, que eu creio foi, no meu entender, na minha avaliação, um presidente dos mais corretos do Brasil, dos mais realizadores, minha opinião pessoal, e defendo-a sempre. Convidou-me a trabalhar no Ministério de Minas e Energia, onde lá estive há alguns anos. No Ministério de Minas e Energia, houve a circunstância de que, num determinado período, no final do ano, tiveram que trocar a administração da empresa. E aí eu fui convidado a ser presidente da Companhia Vale do Rio Doce, do alto dos meus 37, 38 anos. Aprendi muito com aquela mudança, e fiquei até o período final do governo Geisel como presidente da Companhia Vale do Rio Doce, hoje simplesmente Vale. Ao terminar esse mandato, eu deveria, pensava, voltar para a minha origem de trabalho, que era São Paulo. Mas o governo federal resolveu convidar-me para continuar fazendo parte do governo do estado. E eu fui, então, ser dirigente da companhia Braspetro. Era uma subsidiária da Petrobras, era uma das subsidiárias que havia, no tempo em que a empresa tinha especificamente essa subsidiária especial, trabalhando só em países tipo Líbia, Argélia, Angola, e outros lugares difíceis, Iêmen, eu quero repetir e dizer, e todos eles muito respeitosos e respeitáveis, esses estados, mas países difíceis, onde os trabalhos não eram fáceis de você realizar, pelas circunstâncias, sobretudo políticas, que enfrentava. Mas o trabalho foi feito, realizamos alguma coisa, conseguimos, por exemplo, no Iraque, uma grande descoberta de petróleo na época, descoberta que, infelizmente, até hoje está inexplorada, é vizinha do Irã. São países que tiveram dificuldades políticas muito grandes, sociais, parece que agora melhorou, mas de qualquer maneira não está mais no meu circuito dessa companhia. Depois da primeira vez em que exerci o cargo de diretor executivo da Petrobras, na área de exploração e produção, eu fui convidado, então, para trabalhar em subsidiárias da empresa. Dessas subsidiárias, além da Braspetro, eu fiz parte da Petroquisa, que foi a criadora do Sistema Petroquímico Nacional, e daí eu fui pela primeira vez eleito membro do board da companhia. Não precisa dizer a idade, era uma idade ainda relativamente curta, né? Sem a experiência devida talvez, mas enfrentei com muito entusiasmo e coragem esse obstáculo, essas dificuldades todas, e da diretoria, de como não foi renovado em seguida o meu mandato, o presidente da República era o presidente Sarney, com quem tem muita consideração,
Eu passei, então, a iniciativa particular pela primeira vez, depois de muitos anos, trabalhando numa empresa ligada ao setor siderúrgico. Havia, na ocasião, Mariana, uma ideia e um cuidado muito grande no país de se examinar a privatização do setor siderúrgico. Eu, não como engenheiro, não como eletricista ou mecânico, fui convidado a fazer parte desse grupo apenas para ajudar na parte que poderia me caber nesse aspecto eletromecânico. Passei daí, então, pela primeira vez, depois desse período de 5 anos na empresa particular, convidado pelo presidente Itamar Franco a presidir a Petrobras. Daí fui para a companhia, a maior empresa do país, já naquela ocasião, uma empresa exemplar, mestra, uma empresa muito diferente da que se viu depois, e agora está mudando de novo, felizmente. Passei esses quase 7 anos na sua presidência. E foi a época em que se procurava, na Petrobras, aumentar muito a produção de petróleo, porque o Brasil importava petróleo na época, fortemente, custava caro o petróleo, nós não tínhamos dinheiro para isso, dinheiro suficiente, tínhamos que produzir mais. E, felizmente, com os trabalhos dos técnicos, dos engenheiros, dos operadores, trabalhadores, nós conseguimos um êxito muito grande. Para você ter ideia, quando eu assumi a Petrobras, nós produzíamos por dia 620 mil barris por dia. Pode não ser muito para quem não avalia e não conhece o setor, mas 620 mil barris por dia é um volume muito grande. Quando deixamos a companhia, ela estava produzindo 1.200.000 barris por dia, simplesmente o dobro. Claro que graças ao trabalho conjunto que todos os meus companheiros procuraram realizar junto conosco, tivemos esse êxito, fizemos esse muito grande. E foi quando eu procurei, então, o presidente Itamar Franco, que era o nosso presidente, e disse ao presidente que achava que o meu período de companhia já estava se exaurindo. Já fazia quase 7 anos que eu exercia esse cargo na Petrobras, e certamente muitas pessoas capazes, até muito mais do que eu, poderiam exercer o melhor e dar mais satisfações ao governo federal. Ele não concordou, de qualquer maneira, porque é sempre uma pessoa extremamente gentil, o presidente Fernando Henrique, mas, de qualquer maneira, logo depois, eu me desliguei por conta própria da companhia, fui me dedicar à vida particular que eu nunca tinha tido, a trabalhar em empresas como consultor. E eu ainda continuo fazendo parte dessas consultorias que me oferecem. E hoje estou aqui na Fundação Getúlio Vargas, que é a maior fundação do país, nesse aspecto de realização, de organização, aprendendo com vocês como é que se faz consultoria também. Esse é o meu caminho. E nós aprendemos muito agora com o senhor. Hoje o pré-sal é responsável por metade da produção do petróleo e gás natural do país. Em outubro, agora, o leilão do pré-sal garantiu mais de 6 bilhões ao governo e reaqueceu a indústria de petróleo e gás, trazendo de volta aqueles investidores internacionais importantes, como a Shell. Qual a sua opinião sobre esse modelo, esse regime de partilha? Eu acho que desde o começo deveríamos ter partido, não para o sistema de partilha, mas para o sistema que existia, que já era vitorioso, de concessão. Tanto que mudou-se, está se mudando pouco a pouco o sistema de partilha para concessão, já se mudou praticamente, e agora nós estamos no verdadeiro êxito, em termos de entusiasmo para fazer exploração de petróleo. Veja o resultado do último leilão, onde a maior empresa do mundo, por exemplo, a ExxonMobil, cujo presidente é secretário, atual secretário de governo dos Estados Unidos, uma posição importantíssima, e é uma empresa magnífica, que é a ExxonMobil. Então, esse sistema de concessão me parece muito mais adequado ao nosso país do que o sistema de partilha. E está dando certo, e vai dar certo. Outras empresas já vieram participar, e com muito entusiasmo, desse setor brasileiro de pré-sal, como a própria Shell, empresas chinesas, e a Petrobras, que continua sendo uma grande companhia do nosso país, e eu não tenho dúvida, Mariana, aqui, da maneira como ela está sendo administrada, e parece-me que o caminho é esse, vai chegar em pouco tempo, não sei em quanto tempo, mas pouco tempo no meu conceito de vida, vai chegar a ser a grande companhia que foi no passado, dando exemplos de nacionalidade, exemplos de criação, de criatividade e de grande esforço como resultado nacional. Certamente.
No início dessa semana, na segunda-feira, os preços do petróleo bateram os maiores recordes dos últimos 2 anos. Desde 2015 não se tinha esses valores. Verdade. Podemos atribuir a alguns fatores, como a tensão na Arábia Saudita, com uma ampla operação de corrupção. Além disso, os Estados Unidos reduziram o número de sondas de petróleo em atividade. Agora, o petróleo não deve parar de subir, né? E a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, já prevê que os barris devam chegar a $70. Como é que isso impacta, esse cenário impacta no Brasil? Não é bom considerar naturalmente que o preço do petróleo vá subir, né? Parece que vai, para o nosso país que não tem recursos em dólar, tem recursos em reais. Mas eu tenho a impressão que com o aumento da nossa produção, o aumento da exportação em consequência, nós vamos continuar tendo êxito nesse setor. O único empecilho, digamos assim, a única dificuldade do nosso país ainda é o refino. Nós temos importado muito produto refinado, sobretudo óleo diesel, nafta, um pouco de gasolina e assim por diante. Quando nós alcançarmos de novo a autossuficiência em produção de derivados, aí eu acho que o país vai ficar aquela famosa maravilha chamada, vai ser um país magnífico no setor de energia, no setor de petróleo. Produção nós vamos ter. O pré-sal realmente pode não ser um bilhete premiado para o Brasil, mas foi uma reserva, uma descoberta da maior importância nacional. E vinha sendo estudada há muito tempo, não é coisa recente a sua descoberta. Há que se convir, não tem uma administração de 3, 4, 5 anos que possa dizer que fez aquele trabalho. É um conjunto de pessoas, um conjunto de épocas é que faz com que você considere a realização a que você chegou. Isso é muito importante reconhecer, não é por modéstia ou falta de sinceridade, não. É realidade, né? É a realidade. E a área de pré-sal brasileira, por exemplo, não tem nem ainda definida a sua reserva total. São 8, são 10, são 12 bilhões de barris, tomara que seja até 15. Só se iguala, a gente sabe, a reserva de petróleo que nós temos no nosso pré-sal, a reserva de Caxangã, lá no Mar Cáspio, que é de 10 a 12 bilhões mais ou menos. A nossa é tão ou mais importante do que essa. Quero crer que vai ser mais ainda. É o nosso futuro, é o nosso desejo sincero de brasileiro, sobretudo de engenheiro e ex-presidente da Petrobras, né? E os especialistas estão com a expectativa de que esse ano o Brasil vai bater o recorde de importações de combustíveis e exportações de petróleo. Qual é a sua expectativa? A expectativa é essa. Infelizmente, nós vamos bater a régua de importação de derivados, vamos crescer um pouco, vamos crescer. Todos nós torcemos para o Brasil recuperar a condição anterior, ser um país em desenvolvimento e desenvolvido, tendendo a ser muito mais desenvolvido. Agora, a produção, nós somos responsáveis por essa produção, estamos produzindo, creio eu, da maneira atual, sob a administração da atual diretoria da companhia, de maneira brilhante, com muita seriedade. Sobretudo, um setor de petróleo que é extremamente sensível. Se você não tem seriedade e não tem vontade de fazer as coisas como deve ser feita, é muito difícil você realizar. Você pode contar muita história, fazer muita palestra, participar de muito conclave. Agora, se não fizer o esforço diário, diuturno, de trabalhar como deve, como manda o figurino técnico, você não consegue resultado. Nós estamos agora, eu creio, exatamente numa posição muito melhor do que há anos atrás, trabalhando com extrema seriedade. É a minha impressão. Agora, com o atual patamar do preço do petróleo, como é que ele pode afetar a indústria brasileira a longo prazo? Eu não sei se posso fazer alguma previsão, Mariana, mas claro que os preços subindo, a indústria não ficará muito feliz. Podem ter sua consequência. Tomara não tenha tamanha em tal grau. Mas, de qualquer maneira, vai haver algum resultado, o aumento do preço do petróleo em relação ao atual. Vai haver. Mas produzindo mais. Nós não vamos deixar o petróleo chegar àqueles patamares antigos, onde nós sofremos tanto, né? O governo deve anunciar em breve, Renan, a criação de uma comissão de negociação para discutir o contrato de cessão onerosa entre a União e a Petrobras. Isso.
Na sua opinião, a gente está avançando com esse entendimento? Eu tenho a impressão que sim, tenho a impressão que sim. Eu quero confessar a você, com toda a liberdade que está me permitido nesse programa, que eu nunca fui propriamente favorável, embora fora da empresa, e não tivesse que dizer o que eu vou dizer, nunca fui propriamente favorável a essa sessão onerosa. Mas, de qualquer maneira, ela fez parte do arcabouço do governo nas administrações anteriores do setor de petróleo. Então, tive que concordar lendo e ouvindo muito a respeito. Não estava de acordo. Então, tem impressão que vai melhorar, vai acabar chegar a um ponto de muita sensatez. E é aí que nós vamos chegar, nesse ponto de sensatez, e vamos ter cada vez mais progresso. É a minha opinião, é a coisa que eu penso de coração. Otimismo. É lógico. Não há como não ser otimista, Mariana, sendo brasileiro. Com todas as dificuldades nacionais, as coisas que acontecem a cada dia, não é? Especialmente em certas áreas, ou políticas, ou sociais, ou o que seja, não há como não ser otimista no Brasil, num país como o nosso, com essa extensão, com essas riquezas todas que nós temos, o povo, sobretudo, que é um povo extremamente cordial, gentil, trabalhador. O brasileiro é muito trabalhador, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar e achar andando pela rua, que tem muita gente à toa. Tem porque às vezes não tem oportunidade de trabalho, mas o pessoal tem vontade de trabalhar, e quem trabalha, trabalha bem. É a minha impressão. Não é? Maravilha. Um dos maiores entraves do gás natural no Brasil, Renan, é o alto preço. Enquanto o mundo utiliza os benefícios da expansão da oferta de gás natural a custos baixos, Verdade. o consumo do Brasil ainda é muito alto. Nossas indústrias chegam a pagar 5 vezes mais do que nos Estados Unidos. É verdade. De que forma a gente pode tentar ou reverter essa situação de alguma forma? Baixando o preço do gás. Isso é óbvio. Né? Descobrindo mais gás, trabalhando mais, e nós temos descoberto, fazendo mais esforço para construir, por exemplo, mais dutos de interligação, distribuindo melhor o gás entre as nossas indústrias, entre as nossas cidades, entre o comércio. Assim nós vamos chegar a um ponto que me parece o gás vai baratear por si. Reservas, eu me lembro, quando era estudante de engenharia ainda, Mariana, não vou dizer a ocasião para você não fazer contas. Sabe? Que idade tem o Renault? Não é segredo, mas não importa. Me lembro que nessa época, mais de 40 anos, se dizia que o petróleo estava acabando. Petróleo, você vai estudar energia, petróleo está acabando. Já fazem mais de 40 anos, não acabou coisa nenhuma. Pelo contrário, hoje você tem reservas que dão para muitos e muitos anos ainda, apesar da concorrência que está ocorrendo séria, concorrência das alternativas eólicas, solares e do futuro carro elétrico. Você já tem produzidos hoje no mundo 100 mil carros elétricos, mais ou menos, sobretudo através da Tesla americana. E cada vez mais isso vai seguir esse caminho. Agora, o gás, você tem que baratear o custo, trabalhando, descobrindo mais, distribuindo mais e entendendo que é um produto que vai substituir logo, logo o petróleo. Gás, energia nuclear, no meu entender, o carvão está sendo substituído já fortemente, o carvão e o petróleo. Agora, o gás é um produto que cada vez mais terá vez importante na nossa matriz energética mundial, né? Agora, muitos especialistas fazem a previsão de 30 anos ainda de reservas de petróleo. Como é que você acha essas previsões? Eu tenho a impressão que essa previsão não está fora, não. Vai ter muito petróleo ainda. Você tem hoje, se não me engano, se tem uma memória ainda razoável para o setor onde eu estive durante tanto tempo, você tem mais de 100 bilhões de barris de petróleo de reserva. E você consome por ano cerca de 30 bilhões, 25 a 30 bilhões. Você está consumindo hoje por dia 98 a 99 milhões de barris. Tem muito gás, muito óleo para ser, óleo que ser queimado. E isso vai acontecer porque as coisas não acontecem, por exemplo, quando começou a energia nuclear no país, eu me lembro, havia pessoas, até colegas nossos, estudando juntos engenharia, que achavam que a energia nuclear, você apertava o interruptor, imediatamente acontecia a energia nuclear. É todo um complexo muito grande. E assim é também no setor de petróleo, no setor de gás, no setor de energia. Há dificuldades muito grandes para serem vencidas, para você chegar a pontos
de interesse e pontos economicamente exploráveis e contornáveis e execuíveis. Não é fácil. Como baixar o preço do gás natural do Brasil? Produzindo mais. Acho que você tem que produzir mais de qualquer maneira, distribuir mais possível, fazer um esforço muito grande, até de marketing. Porque o gás é um produto muito interessante, muito útil, muito bom, tem conteúdo energético importante, né? E pode, sem dúvida alguma, substituir alguma fonte que já esteja um pouco mais usada ainda, como o petróleo. Pode ser importante. Viu? Segundo o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, o Márcio Félix, o mercado de gás natural no Brasil pode triplicar o tamanho até 2030. Qual é a sua expectativa com a implementação do programa Gás para Crescer, que estabelece um novo modelo de mercado de gás, visando tornar o setor mais competitivo? Seria esse o caminho? Eu preferiria pensar que não devesse nem triplicar, mas quadruplicar o consumo de gás no nosso país, se fosse possível, trabalhando. Trabalhando é possível sempre, né? Agora, quanto mais você puder produzir, distribuir, atribuir a áreas que não têm ainda, não contam com gás, esse produto, tenho a impressão que será muito positivo. E aí sim o preço vai acompanhar. Veja um exemplo claro dos Estados Unidos com o que aconteceu há pouco, com as reservas rudimentares que tinham. Né? Em 4, 5, 6 anos, aumentaram de 4 a 5 milhões de barris por dia a produção de petróleo, usando o rudimento, o gás de reservas, meu Deus do céu, reservas rudimentares, né? O cale oil. Quer dizer, tudo isso é parte de um processo que você tem que atacar. E eles foram muito atacados, por exemplo, você quebrar as rochas para fazê-las serem penetradas por produtos químicos e fazerem surgir aí o tal gás residual bom, ventável. Foi difícil, mas eles enfrentaram e conseguiram, nesse período que eu te falei, pouco tempo, 4, 5 anos, praticamente 4 a 5 milhões de barris a mais por dia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos voltará a ser, segundo consta na própria Agência Internacional de Energia, que é uma agência formidável e que regula todo esse setor e tem todas as informações possíveis, os Estados Unidos vai logo, logo exportar petróleo, como fez na década de 50, um grande exportador do mundo, quando você ouvia falar muito nas Sete Irmãs. As Sete Irmãs eram formidáveis, né? Eram aquelas que davam nas cartas, vamos dizer assim, no mundo de petróleo. E deram durante muito tempo, até virem as outras empresas menores, mais esforçadas talvez, trabalhadoras, que tinham um tipo de organização um pouco menos complicado e que chegaram a fazer testa com essas grandes companhias. De modo que você trabalhando mais, produzindo mais, distribuindo melhor, me parece que será ou pode ser uma grande vantagem para o setor de gás crescer no nosso país. E tomara que isso aconteça sem demora. Quais mudanças nesse setor mais surpreenderam você nos últimos anos? Eu acho que, lamentavelmente, me surpreenderam muito algumas atitudes que foram tomadas há pouco, né, em relação ao setor, em relação à área de energia, à área de petróleo, à área de gás, e que não foram muito positivas. Foram acontecimentos que, lamentavelmente, deixaram muito a desejar no nosso país. Você tinha partido, você estava num patamar de Petrobras, por exemplo, como sexta, sétima, oitava, nona, no máximo, maior empresa de petróleo integrada no mundo, verticalizada. De repente ela caiu para a 40ª, 30ª e tal lugar. Houve época, por exemplo, sem qualquer menção a qualquer país ou concorrente, houve época que uma companhia sul-americana pequena era superior em termos de valor de mercado à própria Petrobras, que era um espetáculo de companhia, né? Não quer dizer que isso aí seja uma coisa muito negativa, mas não é positivo de forma alguma. É uma empresa da Colômbia, a Ecopetrol, chegou a ser muito maior do que a Petrobras em valor de mercado. Merece? Claro que merece. Por quê? Porque trabalhou bem. E nós vamos chegar a um ponto, Mariana, tem impressão, que vamos retomar essa posição de vanguarda com muito esforço, com muito trabalho. É a única maneira
de você levantar-se e você fazer coisas altamente positivas é trabalhando. É como os seus técnicos estão fazendo. Se não for feito dessa forma, fica muito difícil você conseguir milagres que não existem na verdade, né? Não existem. Qual a sua opinião em relação ao programa Renova Bio, que visa expandir a produção de biocombustíveis no país? Por coincidência, Mariana, eu fui presidente do Conselho de Administração da Brasil Ecodiesel durante algum tempo, sede em São Paulo. Na época nós estávamos misturando soja e era o tempo de se incrementar muito a agricultura familiar, misturando a produtos, as vários produtos, soja sobretudo, para poder aumentar a produção de biodiesel e substituir uma parte do diesel consumido nas máquinas, nos caminhões, nos tratores do país, por esse produto, que seria mais barato, mais econômico. Depois eu vi que o programa perdeu absolutamente, não um esforço, mas perdeu muito gás nesse particular, já que nós estamos falando de gás. Agora, eu não sei se há um programa novo realmente sério, firme, para poder incrementar de novo a produção de biocombustível. Tenho a impressão que é uma ideia boa, uma ideia muito positiva, mas é preciso fazê-la e corrigir no caminho, e não toda hora mudando coisas que podem ser não imutáveis, mas não devem merecer uma mudança a todo momento extremamente desagradável e negativa. É a minha impressão. Mas que vale a pena pensar nisso, sim, sim, com Sem dúvida. dúvida. A gente está chegando ao final do programa, a gente está terminando. Gostaria de saber se você tem alguma observação, algum assunto que você gostaria de aprofundar dos temas que nós tratamos aqui, ou demais temas relacionados ao setor. O que eu tenho, Mariana, e que aí é bom que todos os jovens que aqui estão possam ouvir também, é um desejo muito grande de ver o nosso país chegar a um ponto de produção de energia onde ele esteve até algum tempo atrás. Ir para frente, produzir, trabalhar, contratar técnicos, descobrir coisas novas, incrementar energias alternativas. Eu vejo, por exemplo, o bagaço de cana. O bagaço de cana teria que ser mais utilizado, no meu entender. Novas usinas, muitas usinas, por exemplo, produtoras de cana-de-açúcar, produtoras de etanol e cana-de-açúcar, têm passado por maus momentos aí, mas mal administradas, outras estão praticamente quebradas. Tudo isso é triste para um país como o nosso, que tem tudo para chegar à frente, e vários outros, e ainda fica pensando em como fazer, em como realizar de fato alguma coisa mais positiva para chegar a pontos que ele já tinha alcançado antes. Então, o meu desejo é que o Brasil progrida profundamente nos próximos tempos em termos de energia. E veja bem, Mariana, eu costumo dizer, não foi a invenção nossa, que um país que tem extensão territorial nacional, um país que tem capacidade alimentar o Brasil e tem energia, esse país não tem erro. E é o caso do Brasil, por exemplo. Você tem uma capacidade alimentar, esse ano, por exemplo, se não me engano, você produzirá na safra última 230, 240 bilhões, de toneladas de grãos. Você produzirá mais de 2 milhões de barris por dia de petróleo, produzirá uma quantia importante de gás natural também, apesar de ser ainda pequeno para as nossas necessidades. Então, tudo isso vai poder fazer, creio eu, e que fará do país cada vez mais um grande país. E o que eu desejo é isso. Lamentavelmente, eu tenho que confessar a você, já estou numa certa idade, vamos dizer assim, para falar de idade, um certo tempo de vida. Idade não, tempo de vida. Idade você não segura. Tempo de vida você pode ter mais ou menos tempo de vida. Você pode fazê-la melhor ou pior. Aí eu gostaria muito que o Brasil chegasse a um ponto, por exemplo, do meu filho, do meu neto, pequeno, 1 ano, chegasse um dia e visse, puxa vida, meu avô tomou parte nessa atividade imensa. Ele fez um pequeno currículo nesse trabalho todo, deu a sua contribuição. Aí o Brasil vai para frente, ninguém vai ficar se queixando, achando que o Brasil está perdendo tempo, está politicamente atrasado, está fazendo muita coisa desonesta. Nada disso.
Você tem que pensar para frente, olhar para frente com um objetivo e para trás como exemplo. Tem muita coisa pior, mas também tem que ter coisas muito melhores também. Né? É uma aula de otimismo. É o que eu penso, viu? É o que eu penso de verdade. Né? Muito obrigada pela sua Nada, presença, João Renan. A FGV não. agradece muito. Pois não, mãe. Obrigada por vocês que acompanharam a gente até agora. Mais informações sobre a FGV você pode ter no portal fgv.br. Obrigada e até a semana que vem com o Bate-Papo FGV. Até lá!